Oi, gente! O assunto de hoje ainda está dentro do tema do 0 a 1000 dias, é isso mesmo, tem muito assunto por aí ainda. E hoje eu vou falar de algo que tem um efeito negativo sobre o desenvolvimento do bebê, que é o uso de álcool na gestação. Isso mesmo, gente, o uso de álcool na gestação é algo muito grave, que traz consequências devastadoras para o bebê. E às vezes eu acho que as mães não têm noção disso, não têm noção dessa gravidade. Porque assim, o que vocês precisam entender de tudo que eu vou falar aqui é: não existe nenhuma quantidade de álcool segura a ser ingerida na gestação. Então, às vezes a mãe fala pra mim, eu bebi muito pouco, uma latinha ou outra, só numa festa, e elas acham que tá tudo bem. Não, não está tudo bem, porque o espectro de complicações relacionadas ao álcool é muito grande. Então, vai de alterações muito sutis a realmente a síndrome alcoólica fetal, que eu vou explicar pra vocês o que é. O que é importante vocês saberem? O álcool, ele é solúvel e ele passa para o bebê através da placenta. Então, toda a quantidade de álcool que a mãe ingere é passada para o bebê imediatamente. Só que o bebê, ele não consegue eliminar o álcool da circulação com a mesma eficiência que o adulto consegue. Então, a alcoolemia, que é a quantidade de álcool no sangue no bebê, é maior do que a quantidade de álcool no sangue da mãe em relação ao álcool ingerido. Então não é essa a proporção, mas só para vocês conseguirem imaginar isso, é como se a mãe bebe uma latinha de cerveja, o bebê tá bebendo duas. Você consegue imaginar você dar uma latinha de cerveja pro seu bebê de 1 mês? Então como que é possível imaginar você dar 2 latinhas de cerveja para o seu feto de 20 semanas que está em pleno desenvolvimento? Ao meu ver, isso é inimaginável, né? Isso acho que tem que ser realmente descartado durante a gestação. Além de ter um nível sérico de álcool maior, o álcool ele fica recirculando no líquido amniótico, ele demora para sair do líquido amniótico, então o bebê ele continua mais tempo ainda em contato com aquele álcool. Então, se a mãe elimina o álcool, sei lá, em 2, 3 horas, o bebê leva um dia inteiro para eliminar aquele álcool que ele recebeu. Então fica ali. E qual é o problema do bebê ter contato com álcool? São muitos. Primeiro, em relação à epigenética, né? Nós já falamos de epigenética, aquela adição de informação ao DNA. É adicionada uma informação negativa ao DNA. E essa informação que é adicionada, ela tem efeitos deletérios a longo prazo. Então, primeiro, em relação ao vício, né? Então, o bebê tem mais chances de ser uma criança com tendência ao alcoolismo, ao etilismo, mas tem muitas alterações comportamentais e de cognição que estão aí nesse processo da epigenética. Então, crianças expostas ao álcool durante a gestação têm maior risco de déficit de atenção, hiperatividade, alterações comportamentais, alterações de humor, dificuldade de interação social, maior risco ao uso de drogas e a hábitos violentos. Então, isso está relacionado à epigenética. Mas o outro grande problema, e que, a meu ver, é o que é mais visível e mais consequente, é relacionado ao neurodesenvolvimento. Então, eu falei para vocês semana passada sobre os neurônios, as sinapses, a migração dos neurônios. O álcool, gente, ele causa morte dos neurônios. Ele destrói os neurônios do bebê. Ele altera a migração dos neurônios para as áreas do cérebro em desenvolvimento. E também altera a produção dos neurotransmissores, que é o que faz a comunicação de um neurônio para o outro. E isso tem sequelas muito grandes, então tem sequelas motoras a curto prazo. Então tem crianças que têm hipotonia, que é o bebê molinho, flácido, dificuldade para andar, para falar por causa do uso de álcool. Tem o déficit de aprendizagem, o déficit de memória, várias alterações comportamentais e cognitivas relacionadas a essa alteração no neurodesenvolvimento causada pelo álcool. E, além disso, o álcool é teratogênico. O que é isso? Então, além dessas alterações do DNA e da morte neuronal, ele causa malformações, alterações na estrutura dos órgãos, porque ele não compromete só a migração dos neurônios, ele compromete a migração de várias células. Então, tem anormalidades nos ossos, alterações cardíacas, alterações gastrointestinais, alterações esqueléticas, né, dos ossos, já falei, e a alteração facial, que caracteriza a síndrome alcoólica fetal. Então, tem uma série de alterações faciais, de malformações faciais em bebês expostos ao álcool, e a soma desses fatores fecha um diagnóstico da síndrome alcoólica fetal. Tem crianças que não fecham esse diagnóstico, né? Não tem todos os critérios. E por isso, hoje a gente define como desordens, vou ter que colar, desordens do espectro do uso de álcool. Desordens do espectro da alcoolemia fetal. Então, são bebês que não fecham critérios para síndrome alcoólica fetal, mas que têm alterações que são, sim, correlacionadas ao uso de álcool. E outra coisa
é a abstinência. Então, quando o bebê ele cessa abruptamente de receber o álcool, ele ali no período neonatal, ele tem sintomas de abstinência bastante intensos. Então, ele pode ter irritabilidade, aquele bebê que chora muito, aquele choro inconsolável, agitação, em estado de alerta constante, aquele bebê que não dorme, recém-nascido dorme muito, gente. Então, aquele bebê que não dorme, não consegue entrar num ciclo de sono, pode ter crise convulsiva e tremores, como abstinência ao uso de álcool. E durante a amamentação, o álcool também passa para o bebê através do leite. Então, durante a amamentação, também não pode ingerir álcool. Então, fica esse recado, gente, é álcool zero durante a gestação. E só para os colegas que me acompanham, tem um documento na plataforma da Sociedade de Pediatria de São Paulo, é um livro-texto, né, sobre a síndrome alcoólica fetal, sobre a exposição do recém-nascido. Tem bastante informação e ele explica a nível molecular todas as alterações que acontecem com o uso de álcool. É bem interessante, deem uma olhada.